Olá, meus amigos. Nessa segunda-feira não adianta ficar chateado, realmente a grade é um pouco mais vazia, né? Principalmente aqui no cenário brasileiro. Nós temos Goiás e Amazonas e Paysandu e Novo Horizontino pela Série B. Porém, temos jogos, obviamente, complementares ao longo desse mundão e a gente também vai comentar sobre isso. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 29 de julho. Bom, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, são 15h22, né? 3 horas da tarde do dia 27, do domingo. As casas continuam bloqueadas aqui no Rio de Janeiro. Isso pode afetar, obviamente, alguns estados, tá? Então, você pode utilizar, caso queira, uma forma de utilização para mudar, talvez, o seu IP, uma VPN, alguma coisa assim, tá bom? Não posso ficar te indicando essas coisas aqui. Mas já tratei desse assunto ontem. Vou repetir hoje. Acho muito provável que isso não dure tanto tempo, tá? Porque isso meio que vai contra a lei federal. É como se a lei estadual aqui no Rio de Janeiro desse um passo à frente antes do que está sendo finalizado na parte federal, né? É uma queimada de largada. E aí, obviamente, existe uma pressão do outro lado para que não haja esse pagamento de licença, já que ainda tem uma licença para ser paga no âmbito federal, no âmbito nacional, ok? Não sou nenhum jurista, não sou nenhum entendido, mas fui pesquisar sobre isso e me parece que é mais ou menos isso, tá? Infelizmente. Tomara que isso não atrapalhe o processo de total regulamentação que a gente tem em curso por aqui, né? Que não espante as operadoras. Além de falar de Série B, vamos começar falando sobre o Egito. Lembra que eu falei para vocês que o Al-Ahly vinha buscando a liderança do campeonato com jogos atrasados depois de ser campeão da Liga dos Campeões da África? Agora ele já assumiu de fato a liderança, né? Na última rodada, o Al-Ahly venceu o Al-Masry, ou El Masry, por 1-0. Mais ou menos o que a gente já esperava, e o time do Pirâmides vacilou, também já era mais ou menos esperado, uma provável complicação dele, contra o Zamalek, que é uma equipe que não está lá em cima na tabela, mas que é sempre uma equipe muito chata. Então o Al-Ahly agora já conseguiu alcançar a liderança e ainda tem 3 jogos de vantagem, né, para poder concretizar uma gordura ainda maior nessa liderança. Fez exatamente o que fez no ano passado. Teve seus jogos adiados por conta da Champions, foi lá, meio que passou o carro em cima de todo mundo. O Pirâmides era o líder, não foi mais no final das rodadas. O Al-Ahly passou por cima e acabou se classificando. No jogo de hoje é contra o Cerâmica Cleópatra, que é um time que está aqui na 8ª colocação, né? Então a gente vai usar um pouquinho do PDF de apoio para tentar entender o que a gente pode esperar desse jogo. Muito provavelmente aqui a cotação do Al-Ahly é bem baixa. Inclusive, enquanto a gente vai comentando isso aqui, eu vou tentar encontrar a cotação do Al-Ahly. Acabei de confirmar aqui, a cotação do Al-Ahly é 1,35, tá? Sinceramente, não esperava algo diferente. Não tem aqui a cotação, mas é 1,35. Por que eu não esperava algo diferente? Olha isso daqui, ó. Foram 10 vitórias em 12 jogos dentro de casa. 92% dos jogos ele saiu na frente. Falhou em marcar em apenas 8% dos jogos e ficou sem sofrer gol em mais de 40% das partidas. O Cerâmica venceu apenas 4 das 14 partidas que fez fora de casa. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar e não é uma equipe que tem uma defesa sólida. Sofreu mais que o dobro de gols da equipe do Al-Ahly. Porém, tem ali a sua frequência marcando gols, né? Falha pouco em marcar e marcou ali mais de 1,4 gols por jogo. Não é um time ruim ofensivamente, tá? Mas demora a vencer, não vem numa sequência muito boa. O Al-Ahly, falando em sequência boa, vem de 14 vitórias consecutivas e vem de 21 jogos 21 sem derrotas seguidos, tá? No confronto frente a frente entre os dois, o Al-Ahly não perde há 8 partidas, nem lembro qual foi o último ano de derrota, vou procurar aqui, vai. O último ano que o Al-Ahly perdeu para o Cerâmica, nem aparece aqui no histórico, então tem muito tempo, e são 3 vitórias seguidas do Al-Ahly nos últimos confrontos. Deixa eu ver se a gente tem aqui os últimos jogos entre eles. Temos, ó, o Al-Ahly venceu em casa por 1-0, depois em casa novamente por 1-0 e depois em casa por 4-0. Então os últimos confrontos em casa, os 2 últimos, foram mais under,
né? Fora de casa, 2-1 para o Al-Ahly e 1-1, tá? Então, no cenário em casa, vitórias constantes do Al-Ahly, algumas situações de vários gols, outras de cenário um pouco mais under. Em relação ao aproveitamento, olha que absurdo isso. O time do Al-Ahly precisa de pouquíssimas finalizações no alvo para marcar um gol, né? 2. No caso, a cada 2 finalizações, menos que 2, né? A cada 2 finalizações no alvo, ele marca um gol. O time do Cerâmica precisa de 4,25. O primeiro tempo do Al-Ahly é excepcional, então se você quiser pensar numa vitória do Al-Ahly na primeira etapa, pode ser interessante, desde que você tenha metodologia para isso. O segundo tempo já é uma melhora muito grande do Cerâmica. Mas tem um ponto aqui que me chamou a atenção. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o Cerâmica sofre muito gol, mas também marca muito gol. Foram 10 gols marcados em cada tempo. E por mais que a gente tenha uma defesa sólida do Al-Ahly, eu não duvido que o Al-Ahly possa acabar tomando um gol por aqui. É mais difícil, mas eu não duvido. É um time que não tem nada a perder, né? Esse time do Cerâmica. Em relação a gol, 75% dos jogos do Al-Ahly em casa, over 2,5, 50% dos jogos do Cerâmica fora 2,5. Vou abaixar então para um cenário de 2 gols, 92% no Al-Ahly, 64% do Cerâmica. Me parece um cenário mais apetitoso, né, na hora que a gente pensa em relação a buscar gols. Não vou puxar tanto a corda. O que pode fazer esse jogo ficar over? O Al-Ahly marcar cedo, né? É uma equipe que obviamente já assumiu a liderança, está mais tranquila. É óbvio que vencer esses 3 jogos que faltam daria ainda mais tranquilidade. Então, se o Al-Ahly sai na frente do placar, você tem uma condição maior de ter um time tranquilo, contra-atacando e ampliando o placar. Jogo 0-0 ou Cerâmica na frente do placar é um pouco mais complexo, né? Se bem que o Cerâmica não está brigando contra o rebaixamento diretamente, também não está brigando por uma classificação lá em cima. Então, o máximo que pode acontecer aqui é o Cerâmica talvez abrir o placar e se defender, mas também querer contra-atacar. Então, eu não duvido que o Al-Ahly possa pelo menos empatar o jogo. Por isso que eu ficaria no cenário de over 1,5. Se você quiser trabalhar o cenário de 2,5, o Al-Ahly na frente com gol no primeiro tempo pode ser bom. E ainda assim, se você é um trader e encontrar uma boa liquidez, tomar cuidado porque é um dia que tem outras opções à tarde. Se encontrar uma boa liquidez, mercado travado, dá para trabalhar a favor do Al-Ahly. E se você quiser pensar num cenário exótico, você tem 2 opções, com uma cotação mais alta, né? Vitória do Al-Ahly no primeiro tempo, que pode ser interessante, a gente já viu aqui, ó, que é um time no primeiro tempo muito sólido, e também uma possibilidade de um handicap asiático, que seria o Al-Ahly vencendo por 2 gols de diferença. O menos 1,25 pode te atender, tá bom? Provável vitória do favorito por aqui. Vamos então para a nossa Série B, falar sobre Paysandu e Novo Horizontino. Paysandu é favorito com uma odd de 2. Por quê? Vamos dar uma olhada na tabela de classificação. Olha só, o Novo Horizontino está no G4, o Paysandu está em 13º. Dentro de casa, o time do Paysandu tem 3 vitórias, 5 empates e não perdeu nenhuma. Junto com Mirassol, CRB, América e Vila Nova, são as únicas equipes na Série B que estão invictas em casa. Porém, apesar de não ter derrota e não sofrer tanto gol, é uma equipe que empata muito. Não vence tanto, no caso. Será que uma equipe que não vence tanto pode estar com uma cotação, às vezes, tão baixa? Então, vamos dar uma olhada no Novo Horizontino. O Novo Horizontino é o melhor visitante da competição, tá? Então, para mim aqui, é um favorito que pode se complicar. Batendo o olho assim, rapidamente, tá? Vamos olhar agora para o nosso PDF de apoio. Tem uma coisa muito boa do Paysandu. É uma equipe que não perdeu, obviamente, e é uma equipe que vem de 2 vitórias e saiu na frente do placar em 88% dos jogos. Tem uma informação boa, que é essa. 88% dos jogos o Paysandu sai na frente. Qual que é a notícia ruim? Se em 88% dos jogos o Paysandu sai na frente e se ele só teve 3 vitórias, significa que em alguns momentos, na frente do placar, ele cedeu oportunidade de empate. E isso é um problema, né? O Novo Horizontino não tem um ataque espetacular, tem um ataque fraco, não tem uma defesa ruim, assim como o Paysandu, e o Paysandu também não tem um ataque tão bom. Nenhum dos dois aqui tem um ataque tão forte. O Paysandu passa de uma média de 1 gol por jogo, mas nada demais. O Novo Horizontino falhou em marcar em quase 45% dos jogos e ficou sem sofrer gol também em quase 45% dos jogos. Por si só, me parece um jogo um pouco mais under, tá? Deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos do Paysandu dentro de casa. 1-0, 2-1, 1-1, 1-1, 2-0. Olha só, somente um dos últimos 5 foi over 2,5, tá? Então, cenário mais under, pelo menos no pré-live. Novo Horizontino fora. 0-0, 1-0, 2-1, 1-0, 0-0. Somente um dos últimos 5 foi over 2,5. Theo, pode acontecer desse jogo ser over 2,5? Claro.
Eu não tenho bola de cristal, você não tem, mas o cenário faz a gente acreditar num jogo mais under. Você pode ter, durante o jogo ao vivo, você pode ter algum indício de que esse jogo pode abrir. Pô, o Paysandu tomou um cartão vermelho, tá na frente do placar e escolheu não recuar. Tô puxando um cenário aqui, nada a ver. Por exemplo, o Novo Horizontino fez 2-0 e o Paysandu veio pra cima, o Novo Horizontino tá puxando o contra-ataque o tempo todo. São cenários que vão te indicar um 2,5. Agora, Paysandu, que toma pouco gol em casa, Novo Horizontino que é o melhor visitante, jogo mais amarrado, eu não entraria buscando um cenário de 3 gols, tá? Nem no máximo 2, eu ficaria de fora do mercado de gols. Então, para mim, é um jogo para correção de preço e que o favorito pode se complicar devido ao fato do Paysandu não vencer tantos jogos. Então, a complicação aqui seria por pegar um bom visitante que tem uma defesa boa e também por ser um time que não consegue vencer tanto os seus jogos, tá? Olhando aqui para o lance de gols, olha só, 75% de over 1,5 e só 44% do lado do Novo Horizontino. Então, eu realmente não vou te indicar gols por aqui. Goiás e Amazonas, mais um favorito claro, dessa vez até mais claro, né? O Goiás, nos últimos jogos dentro de casa, perdeu uma e empatou outra, né? Vinha de um resultado muito bom, mas não conseguiu vencer os últimos 2. E o Amazonas vem de 4 jogos fora de casa com invencibilidade. É um bom visitante? Não, né? Tá aqui na 11ª colocação como visitante. Não é um bom visitante. O Goiás é um bom mandante? Também não. Tá aqui na 8ª colocação. Porém, vamos lá. Olha só, o Goiás perdeu apenas uma partida em casa. Isso é importante. É uma equipe que não venceu todas, venceu 5, é um bom número, 63%, e empatou 2. Então é um time relativamente sólido. Ele não chega a ser top 3, top 4 de mandantes, mas ele é sólido, tá? Ele é sólido, toma, principalmente, isso aqui é muito importante, ele toma poucos gols, tá? O time do Amazonas também toma relativamente poucos gols, mas tem um ataque fora de casa frágil. 4 gols marcados em 8 jogos, uma média de meio gol por jogo, e olhe lá, é fraco, tá? É fraco. O time do Goiás sai mais na frente do placar, não falhou em marcar em nenhum jogo, então pelo menos um golzinho aqui a gente pode ter. Inclusive o ataque do Goiás tem uma média de 2,13 de gols marcados, então pelo menos talvez até 2 gols pode ser interessante, né? Tem um primeiro tempo melhor, principalmente na parte ofensiva e de vitórias, e tem um segundo tempo melhor ainda. Então Goiás, caso empatando o jogo no segundo tempo, pode ser um cenário interessante para buscar vitória, tá? Então aqui primeiro, correção de preço para mim. Essa cotação do Amazonas pode corrigir tanto no primeiro quanto no segundo tempo, é óbvio, né? Se não estiver jogando bem. Pelo menos 2 gols aqui me parece interessante, porque o Goiás tem uma média de gols marcados muito grande. Olha só, 100% dos jogos do Goiás em casa foram over 1,5. Mesmo sendo 50% somente do Amazonas, me faz pensar num cenário de pelo menos 2 gols, tá? E sinceramente, pelo desempenho do Amazonas fora, eu não duvido dessa vitória do Goiás. Os últimos jogos do Amazonas, 0-0 contra o América. Opa, o América é um adversário chato. O América. E agora eu quero ver. Agora eu quero saber como é que foi esse jogo aqui do Amazonas contra o América. Se foi um massacre do América ou não. Foi pouca efetividade do Amazonas, né? Finalizou até bem no gol, mas não teve, assim, o número de gols esperados tão grande. É uma equipe que apresentou pelo menos contra-ataque. Então, se a gente tem um cenário do Goiás sendo favorito, tendo tendência a jogar com mais posse, e o Amazonas fechadinho para contra-atacar, talvez a vitória do Goiás a 1,80 ela seja um pouco baixa. Talvez esperar uma cotação mais elevada seja melhor. Por quê? O Amazonas sabe contra-atacar. Contra a equipe do América, que é um dos líderes do campeonato, o Amazonas finalizou 12 vezes. Não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa. Gostei de ver. Finalizações no gol. 4 do América, 2 do Amazonas, né? Então, não foi pouca coisa, não. Sinceramente, me surpreendeu. Então, eu não olharia para essa cotação do Goiás em 1,80 seco. Agora, acima de 2, 2,20. No segundo tempo, principalmente, que é onde o Goiás tem o seu melhor momento. Aqui, ó. Momento onde o Goiás mais marca gol. Dos 61 aos 75. Pode ser interessante, tá? Porém, com uma cotação um pouco mais alta. Quer trabalhar gols? Melhor cenário, na minha humilde opinião, é o Goiás na frente. O Goiás tem uma média de 2 gols e mais marcados por jogo. O Amazonas não tem uma defesa ruim, mas caso esteja atrás do placar, pode vir a sair pro jogo, né? O melhor modo de você tirar um time compactado de trás é fazer um gol nele. E aí aquele time que é especialista em contra-ataque, ele vai ter que tentar propor ou vai ter que sair um pouquinho. E, obviamente, o time vem com uma ideia de jogo, no meio do jogo o negócio muda, a defesa costuma bater cabeça e o Goiás pode aproveitar essa oportunidade. Então, pelo menos 2 gols aqui pode ser interessante, tá? Com uma cotação mais alta,
não duvido de uma vitória do Goiás, tá? O Amazonas na frente também me parece uma opção interessante para uma dupla chance do Goiás, para você buscar uma recuperação. Vamos montar junto aqui a nossa lista de jogos complementares? Vamos começar na Argentina. Barraca Central eu já gostei mais de fazer, hoje em dia tá me decepcionando um pouco. Eu vou deixar de fora. Defensa e Justiça pode ser um jogo legal. Vélez é um jogo legal. Belgrano e Godoy é um jogo legal. Argentino Júnior e Lanús também é um jogo legal. Bulgária, nenhuma equipe que eu costumo trabalhar. Chile, o Palestino que acabou de eliminar o Cuiabá no playoff da Sul-Americana, é um jogo interessante. Aqui na China, o Shanghai, que deu uma goleada recentemente aqui, ó, foi 5-0 num adversário que a gente comentou, segundo colocado. Pega um time de nome difícil, Yuhan 3 Torres, dá pra brincar assim, né? 3 Torres, complementar. Deportivo Cali na Colômbia, onde é que tá o Cali? Lá embaixo, não, deixa quieto. Brøndby na Dinamarca, sim. Sim, senhor. Não é um dos líderes. O campeonato acabou de começar, mais 1,44. O mercado espera um bom jogo aqui. Zamalek, um jogo complementar. Se a gente vai fazer o Al-Ahly, não custa nada fazer o Zamalek. Na Islândia, times lá de baixo, tô fora. Paraguai, Cerro Porteño eliminado nos playoffs da Sul-Americana pelo Atlético. O jogo complementar pode ser legal. Cusco e Garcilaso não, no campeonato peruano. Universitário Sport e Melgar, só. Rakov Częstochowa, um dos melhores times da Polônia, entra em campo. Sim, senhor, complementar. Aqui na Romênia, não. Na Sérvia também não. E na Suécia tem o AIK. Um bom jogo complementar. Vamos lá para baixo, porque tem amistosos, né? Tá rolando amistosos. Nesse momento, aqui ó, tem o Monza, Borussia Mönchengladbach e Holstein Kiel. Pô, duas equipes que eu adoro trabalhar. Holstein Kiel. Se não me falha a memória, o Kiel ele subiu de divisão, não foi? Eu posso estar fazendo confusão, mas se não me falha a memória, o Kiel ele subiu de divisão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Holstein, exatamente. Ele subiu de divisão, então vai jogar duas equipes da primeira divisão, né? O Kiel, que eu acompanho há muito tempo na segunda divisão, dessa vez subiu. E também tem o Monza contra o Pesaro. Você tá afim de trabalhar amistoso? Então marca como jogo complementar. Eu não tenho trabalhado, mas ó, já tá rolando uns amistosos bem mais legais, tá? Por exemplo, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, olha só, tá jogando Inter e Las Palmas, Roma e Toulouse, Atlético de Madrid, PSV, Galatasaray, Sporting e Bilbao, Chelsea Celtic, já tá começando aqueles amistosos interessantes, tá bom? Bom, o espaço tá aberto aí para vocês me ajudarem com complementos, correções e, obviamente, com informações adicionais sobre esses jogos que a gente comentou. Eu espero ver você amanhã no nosso planejamento. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e um grande abraço.